Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam todos bem. Trata-se da disciplina Contabilidade aplicada ao setor público, aula ministrada em 21 de 8 de 2023, segundo período, na graduação de Ciências Contábeis, sendo uma atividade obrigatória do mestrado em Ciências Contábeis do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Administração e Finanças, FAF. A gravação está ocorrendo no dia 24 de 8 de 2023. O supervisor do estágio docente é o professor doutor Warley Francisco de Araújo Pereira. O discente que está apresentando é Ian Dias Veloso de Almeida. Para quem não teve oportunidade de assistir à última aula, eu recebi uma solicitação ao final da última aula para que fosse feito um vídeo sobre o conteúdo, sobre a disciplina, e eu aproveitei esse pedido e estou entregando esse link para você e já divulgando o cronograma de apresentação que foi divulgado via WhatsApp do grupo. O calendário acadêmico de 2023 de 2 da turma 01 de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, CASP, referente ao estágio docente do mestrado em Ciências Contábeis aplicado à graduação em Ciências Contábeis da UERJ, cujo supervisor, professor doutor Warley Francisco de Araújo Pereira, segue conforme a seguir. Mês de agosto começou no dia 21, segunda-feira. Próxima aula será no dia 28. Essa gravação está acontecendo no dia 24. E no dia 25 estamos marcados a nossa primeira avaliação, 25 do 9. Então, nós temos mais uma, duas, três, quatro aulas até a primeira avaliação. Depois, nós vamos ter mais uma, duas, três, quatro, cinco aulas até a prova 2, que vai ser no dia 6 do 11 de 2023. A reposição acontece uma semana depois, 13 do 11 de 2023. Tá? E a prova final pula uma semana após no dia 27, após o dia 20, segunda-feira do dia 20, no dia 27 vem a prova final. Então, o início do período é em 21 de agosto de 2023, o término do período é 4 de dezembro de 2023, tá? 4 de dezembro eu deixei ali para se tiver que resolver alguma pendência, algum aluno porventura não conseguiu comparecer e tem que fazer uma avaliação, eu deixei esse mês de dezembro aí, o dia 4. Espero que isso não aconteça, mas se imprevistos acontecem, se acontecer, nós teremos esse dia em dezembro, já que no mestrado eu vou até o dia 16 também, eu vou estar pela faculdade. Já deixei os feriados marcados na cor vermelha, 7 de setembro, Independência do Brasil, 2 de outubro, Nossa Senhora de Aparecida, Dia das Crianças, e 2 de novembro, finados, tá? É válido ressaltar que todo esse material vai ser divulgado no AVA, no EAD da UERJ, da graduação. Segunda-feira, no dia 28, em que eu vou estar em contato com o supervisor. O conteúdo programático da P1, que vai acontecer no dia 25 de 9 de 2023, é plano de contas aplicado ao setor público, escrituração, débito, crédito, saldo, sistemas de partidas dobradas, conceitos de contas patrimoniais e de resultado, função e estrutura das contas. Normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público, estrutura conceitual. A estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de informação contábil de propósito geral para as entidades do setor público. Relatório, Relatório contábil de propósito geral das entidades do setor público, RCPG. Objetivos e usuários, prestação de contas e responsabilização, accountability, e tomada de decisão. Esses são os objetivos dos RCPGs, né? Atender os usuários de forma geral, o objetivo é a prestação de contas e a responsabilização, por meio da accountability, que tem essas duas abordagens, né? A prestação de contas e a responsabilização.
e para tomada de decisão. A continuidade das entidades do setor público é o going concern, a situação patrimonial, desempenho e fluxos de caixa. Regime de competência e regime de caixa. Aqui nós estamos falando da situação da contabilidade do enfoque orçamentário, contabilidade pública com enfoque orçamentário e com enfoque patrimonial. Tá? No enfoque patrimonial, receitas e despesas somente serão contabilizadas pelo regime de competência. Já no regime misto, que é o regime orçamentário da Lei 4.320, as receitas vão ser registradas por caixa e as despesas por competência. Isso aí está ligado ao artigo 35 da citada Lei 4.320, em que no inciso 1 fala que as receitas serão registradas as receitas nele legalmente arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas. Então, arrecadadas por caixa e legalmente empenhadas por competência em enfoque orçamentário, tá? E o regime de competência ele vai, obviamente, seguir as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Vamos ver características qualitativas da informação, características qualitativas fundamentais, características qualitativas de melhoria. O conteúdo programático da P2, em seguida, que vai ser no dia 6 de 11 de 2023, em seguida, que eu quero dizer, 5 semanas depois, vai compreender elementos das dimensões contábeis, propósito, definições de ativos e passivos, receitas e despesas, superávit ou déficit do exercício, reconhecimento e mensuração das dimensões contábeis, evidenciação, reconhecimento e desreconhecimento, bases de mensuração para ativos e passivos, estrutura e apresentação das dimensões contábeis do setor público, definições, finalidade, componentes, estrutura e conteúdo das demonstrações, de acordo com a Lei 4.320, de acordo com a norma NBCT-SP 11, que vai tratar da apresentação e elaboração das dimensões contábeis aplicadas ao setor público, e de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, chamado de MCASP. A reposição vai ser no dia 13 de 11 de 2023. Quem perder a P1 vai fazer a matéria, a reposição referente a P1. Quem perder a P2, matéria e reposição referente a P2. Por fim, a gente tem a prova final no dia 27 de 11 de 2023, que vai abranger toda a disciplina estudada no período. Tem um adendo. Na P2, tá? Eu não sei ainda se eu vou passar um trabalho ou se esse trabalho vai ajudar na prova, tá? Porque tem um exercício, um case, tá? Que de repente pode acontecer um trabalho em grupo, eu acho, mas em grupo que eu digo em duplas, né? Duplas ou preditivo. Enfim, vou passar essa parte do conteúdo das avaliações, que aqui é um conteúdo mais objetivo. Quando eu expus na aula, foi mais um abrangente do que vai ser falado na disciplina que eu vou falar aqui de novo, tá? Então, aqui é toda a matéria, né, na prova final, tá? Aqui eu falo o currículo resumido do facilitador, né? Que eu não sou professor, estou no estágio docente, então eu sou um facilitador na graduação de vocês, expondo o máximo de conhecimento, tanto no aspecto acadêmico, quanto no aspecto prático, profissional, né? Eu fiz a graduação aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ingressei em 2007 1 e finalizei em 2010 2, já fazendo o primeiro exame do CFC, passei sem problemas. Passei de primeiro. Pós-graduação em contabilidade na Faculdade Internacional Segundarelli, falei que como a carreira que eu estou, ela proporciona um adicional de qualificação, então, eu fiz essa pós-graduação visando esse adicional de qualificação. Mas que eu aconselho a pessoa que já quer ingressar no mestrado, ela faz uma pós-graduação numa UFRJ
na própria UERJ mesmo, e focar para você chegar no mestrado já com meio caminho andado, né? Eu sou mestrando em Ciências Contábeis, estou no segundo período. No idioma inglês, eu fiz o exame de Cambridge, o Preliminary English Test, que confere o inglês de nível intermediário, atestado por Cambridge, e eu fiz na cultura inglesa. O idioma inglês é importante porque numa turma de sétimo período, em que os senhores já estão fazendo ou vão fazer o trabalho de conclusão do curso, um item chama-se fundamentação teórica, tá? Então a gente pode usar a discussão de outros autores sobre o tema que pode fundamentar o seu trabalho. É a contribuição das teorias de outros autores para a sua pesquisa. E a maioria da literatura é estrangeira e o idioma universal é o inglês. Então, está vindo alguém para dizer que quem não começou a estudar pode começar a estudar. É um alerta, né? Que eu mesmo não tive. Por sorte, eu comecei a estudar inglês desde muito novo, 7 anos de idade. Tá? Aprovações em concursos públicos. Na minha graduação, eu tive professores do mestrado da UERJ e eles alertaram sobre essa questão de ir aos domingos fazer concurso público, buscar fazer concurso público. Essa matéria de contabilidade aplicada ao setor público, os senhores que não vão atuar na área pública não farão muito uso dela, exceto como cidadão, né? Acho que todo cidadão tem que saber normas básicas de orçamento público e contabilidade pública, igual direito. Então, eu estou trazendo aqui para incentivá-los algumas é, posições que eu conquistei em cargos no estado do Rio de Janeiro, ente estadual, federal e municipal, tá? Tanto da administração direta quanto da administração indireta. O cargo atual é auditor de Estado, em que eu obtive êxito em sétimo colocado, e o meu primeiro concurso público foi 39º colocado, um concurso de nível médio do Conselho Regional de Psicologia e Agente Administrativo. Eu tinha 23 anos. Entre outras, tá? Esse aqui é para trazer um incentivo para os senhores irem aos domingos fazer prova. Ganhou dinheiro, paga uma prova de concurso, vai no edital, dá uma lida, tá bom? Aqui estão outros, sendo que até o nono colocado do Engeprom, todos eu fui convocado. Menos do quarto colocado da FATEC para baixo eu não fui colocado, sendo que esse professor da FATEC eu achei que foi uma. A Achieve a Goal, né? Quando você atinge aquele objetivo, eu consegui uma colocação boa porque eles chamaram até o terceiro colocado. Nono colocado da CGU, esse parece ter perspectiva de chamar, e concurso é assim, você vai fazendo e espera. Na época era telegrama, hoje em dia é e-mail, enfim. E esse do contador distribuidor do Tribunal de Justiça de Tocantins, tá? Que se a gente olhar no portal da transparência, eles têm uma remuneração líquida bem atrativa. Os outros que eu coloquei aqui, eu não fui convocado, Petrobras e Transpetro. Transpetro eu fiquei por uma posição e na Petrobras eu fiquei por muito. Eu comecei a estudar para o BNDES e Petrobras, tá? Eu ampliei o leque de estudos e fui para a área pública, até porque Sociedade de Economia Mista Independente, no caso da Petrobras, e a sua subsidiária Transpetro, é facultativo adotar a contabilidade pública. Mas no BNDES é cobrado contabilidade pública, tá? Então, quem quer fazer BNDES, essa daqui é uma disciplina que vai agregar bastante. O sumário da apresentação está dividido em um programa da disciplina, ementa 1.1, 1.2 carga horária total, são 24 horas total de hora-aula, 1.3 objetivos, 1.4 conteúdo programático, 1.5 metodologia, 1.6 bibliografia recomendada. Tá? O currículo resumido do professor já foi falado. Contabilidade aplicada ao setor público, no tópico 2. 3. Plano de contas e subsistemas. 4. Registro das operações típicas conforme as normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público. 16. Elaboração das dimensões contábeis, exercícios e cases. Tá? Quero ressaltar aqui que os itens 2
3 e 4, né, sendo que o 2 é gênero, 3, 4 e 5 são espécies, dentro ali do 3 e 4 vai cair na P1, tá? E o item 5 ele vai ser conteúdo programático da P2. A gente vai trabalhar a disciplina por meio de exercícios e cases. Os cases são do professor Dr. Valdir Jorge Ladeira dos Santos, é, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Programa da disciplina 1.1, ementa, introdução ao orçamento público, contabilidade aplicada ao setor público, registro das transações típicas orçamentárias e extra-orçamentárias, elaboração das dimensões contábeis obrigatórias. A carga horária total, 24 horas aula. 1.3, objetivos, identificar funções da contabilidade aplicada ao setor público pelas normas, contabilizar as operações de uma entidade através de simulação patrimonial, elaborar as dimensões contábeis obrigatórias. Conteúdo programático, 1.4, contabilidade aplicada ao setor público, registro das transações e elaboração dos nossos contábeis. Esse aqui meio que repete aqui os objetivos e é porque aqui é de forma geral, diferente de quando eu destrinchei lá no cronograma, tá? A matéria da P1 e da P2. Aqui é uma visão geral da matéria. 1.5, metodologia da disciplina vai ser por meio da exposição de conceitos e incentivo à discussão e troca de experiências, exercícios de fixação e dinâmicas de grupo, a apresentação de casos práticos para a fixação dos conceitos apresentados, tá? 1.6, a bibliografia recomendada. É a Constituição Federal, que é a norma maior, que rege o ordenamento jurídico brasileiro, um manual de contabilidade aplicado ao setor público, que é aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e municípios de forma obrigatória. O mais atual é válido para o exercício de 22, que é essa nona edição, que foi é, produzido pela Secretaria de Tesouro Nacional, que é o órgão central de contabilidade na União. Tá? Do Conselho Federal de Contabilidade, nós temos as normas de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público. Tá? Na literatura estrangeira, quando a gente for procurar lá no CAPES, a gente procura por Public Sector. Tá? A gente vai tratar da Lei 4.320, que trata de normas de direito financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Vai tratar de normas de direito financeiro. A Lei 101 de 2000, que não está aqui, mas eu também falei na sala de aula, que trata de finanças públicas, de conter os gastos públicos, chegou ali numa época para conter os gastos públicos, trazendo inovações nos instrumentos orçamentários que estão lá no artigo 165 da Lei 4.300 da Constituição Federal, artigo 165 da Constituição Federal, desculpa. E a Lei 4.320 era uma lei ordinária que foi recepcionada no nosso ordenamento jurídico como uma lei complementar, tá? Por força do dispositivo constitucional, artigo 163, que vai versar sobre finanças públicas e orçamento somente por meio de lei complementar, tá? É, Abaixo eu coloquei uma literatura importante, tá? Porque uma das fontes da contabilidade aplicada ao setor público é a norma, é a doutrina, além da norma a gente tem a doutrina, e em sala de aula, como o nosso horário ele é muito avançado, eu creio que não vale a pena nós ficarmos discutindo doutrina em sala de aula e praticarmos por meio de exercício até para todo mundo ficar acordado, mas é importante que eu não seja omisso e passe para vocês. Tá? Então a gente tem o orçamento público por James Giacomani, Manual Completo de Contabilidade Pública, do Deusvaldo Carvalho e Márcio Secato. Tem o professor Giovanni Passerio, com conteúdo bem legal no YouTube e material em PDF do Gran Concursos. Tem o livro de Contabilidade Governamental do Lino Martins. Tem o material do canal dos concursos do professor Alexandre Teixeira, que eu estou trazendo aqui nos slides para vocês, e que ele também fez mestrado aqui na UERJ, tá? Material do Estratégia Concursos, do professor João Possati, da CGU, e o material acadêmico do professor Valdir Jorge Ladeira dos Santos, professor titular da UERJ, que nós vamos praticar os cases, tá? Tanto de lançamentos contábeis quanto de elaboração das dimensões contábeis. É válido ressaltar que não é propaganda
de ninguém, mas a gente tem que citar a fonte de estudo e esses podem usar qualquer material que vai auxiliar os senhores a entender e fixar as nomenclaturas e esse funcionamento da contabilidade aplicada ao setor público, tá? Falei em sala de aula que eu estou sendo avaliado e que os senhores também estão sendo avaliados, tá? Então, em meados do curso ou no final do curso, nós vamos estar ali para o finalzinho, né? Antes da P2, nós vamos estar passando a ficha de avaliação de curso, tá? Cujo supervisor, o professor Dr. Wário Francisco Araújo Pereira, é, também professor da FAF, da Faculdade de Administração e Finanças da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A sala que nós estamos é a 8016, a princípio, tá? Qualquer alteração eu vou avisar no grupo. E é isso, tá aqui uma prévia para quem não viu, eu passei a. Então, esses são os quesitos que o curso vai estar sendo avaliado. Tem um espaço para vocês escreverem sobre melhorias e contribuições, né? Enfim, lista de presença. É, até a situação do nosso horário ser avançado, conversei com o supervisor e realmente é válido a gente ficar somente ali até 9h30 por questões de segurança, para que todos cheguem bem em casa. E quando a gente precisar um pouquinho mais, a gente vai no máximo ali até 9h45, como foi na última aula, tá? Então aqui tá o oficial da lista de presença, tá? Não vou cobrar a presença da primeira aula, mas para as próximas os senhores assinem no respectivo nome. Até para a gente provar que nós estivemos lá e como se fosse uma prestação de contas mesmo da utilização do bem público, né? Está sendo disponibilizado para nós. Aprendermos o conteúdo aí de contabilidade aplicada ao setor público. Aqui a gente já começa já na contextualização interdisciplinar. Tá? A contabilidade aplicada ao setor público, ela exige o conhecimento interdisciplinar. Então, eu começo falando sobre o direito constitucional. O direito constitucional é o ramo do direito público que disciplina normas constitucionais de organização e funcionamento do Estado. É quem rege tudo que nós vivemos. É a norma-mãe, né? A Constituição Federal. Tá? Então, aqui eu falo o processo legislativo, que é um meio em que o ordenamento jurídico pode ser alterado por meio de emendas à Constituição, leis complementares para disciplinar as formas em que vai reger a contabilidade financeira. Lá a gente tem a Lei 6.404, setor público a gente tem a 4.320, a Lei 101 de 2000, para apurar diversos tópicos da disciplina. Tá? A gente vai ter as leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. A lei complementar disporá sobre a elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. É válido ressaltar a pirâmide de Kelsen, dispondo a Constituição Federal, as emendas constitucionais, os tratados e convenções que versam sobre direitos humanos que foram incorporados ao nosso ordenamento jurídico no topo, as leis complementares, que precisam de um quórum mais qualificado para a sua aprovação. A emenda constitucional precisa de 3/5. A lei complementar ela precisa de maioria absoluta, a lei ordinária precisa de maioria simples. Tá? A gente tem as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos, resoluções e as normas infraconstitucionais na base. Do direito constitucional, nós partimos para o direito administrativo. Tá? Então, a gente tem o direito constitucional lá em cima. Após o estudo dessa matéria, nós vamos para o direito administrativo, que é o ramo do direito público, que dispõe sobre a organização e funcionamento da máquina pública e rege os agentes públicos. Tá? Por que é muito importante falar dos agentes públicos nessa matéria? Porque os administradores públicos só podem fazer o que está disciplinado em lei, diferentemente do administrador privado, que pode fazer tudo que a lei não proíbe. Como exemplo, eu trouxe a ilusão fiscal, que é diferente da evasão fiscal.
Quando a elisão fiscal, enquanto a elisão fiscal ela trata de planejamento que visa reduzir a carga tributária a ser paga por uma empresa, valendo-se de meios legais ou de manobras contábeis, mas sem cometer ilícito, a evasão fiscal é quando o contribuinte deixa de recolher os impostos ou a máquina arrecadadora por algum motivo, não consegue arrecadá-los. A evasão pode ser criminosa, sonegação ou aparentemente ilegal, valendo-se o contribuinte para não pagar impostos de créditos existentes nas leis tributárias. Tá? Então, a evasão tem essa questão que ela pode ser criminosa. É, e a máquina pública, ela vai estar no primeiro setor, tá? Em que ela serve para atender as demandas sociais com eficiência, eficácia e efetividade. A gente vai tratar esses conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, a gente pode destrinchar isso mais à frente, tá? Mas eficiência vai estar ligado ao custo-benefício e o consumo de recursos para exercer determinada atividade. Se você gastou menos recursos é, dentre as oportunidades viáveis para atingir um objetivo, você foi mais eficiente. A eficácia ela vai estar relacionada ao atingimento dos resultados, independente se ela foi eficiente ou não. E a efetividade é a mudança e a transformação daquela realidade local. É, eu construí um hospital ou eu construí um colégio, mas efetivamente a realidade daquela população mudou no que tange à saúde e à educação. Essas são funções, tá, disciplinadas é, na portaria 42 do Ministério do Planejamento e Orçamento, que nós veremos também, que a função é o maior nível de agregação da despesa pública. Mas, enfim,